Todos nós sabemos, o primeiro capítulo de Jeremias é o seu chamado. Todos nós também sabemos que Jeremias era um menino. E ele então fala para Deus que ele não está preparado, ele ainda é uma criança. E Deus diz para ele: fica forte, eu vou botar as minhas palavras na tua boca. Tu vais ser profeta no meio das nações. Mas mesmo assim, Jeremias ainda estava de uma certa forma inseguro. E Deus então diz para ele no versículo 8 do capítulo 1: não temas diante deles. O temor de Jeremias não era que ele não poderia realizar alguma coisa. O temor de Jeremias era o que as pessoas, ao ouvirem ele, fariam com ele. E Deus diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa ação de libertação de Deus traz então essa referência do que é necessário para Jeremias assumir a sua posição, o seu entendimento, para que ele pudesse ser o profeta, que assim foi. Mas quando nós vimos o ideal de Jeremias, o entendimento, nós também vamos cair dentro da mesma proporção, dentro daquilo que Jesus também passou. Jesus também passou pela mesma afinidade, não que temesse os que estavam ao seu redor, mas sim, ele se colocava em prontidão por aquilo que aqueles que estavam ao seu redor tinham realmente planejado em todo tempo no seu coração de atingi-lo, de afetar ele. E esse conceito não foge também de nós, que ainda continuamos de alguma forma tentando nos desvencilhar desse chamado e muitas vezes da nossa responsabilidade com as coisas que devemos ter. Não é algo que nós temos que pensar e ver um tempo, uma condição. Não. Nós temos responsabilidades, e diante das responsabilidades que temos, precisamos agir. E quando não conseguimos fazer, precisamos ser como Jeremias, precisamos ser como Jesus, que vão diante de Deus e suplicam diante dele a força necessária para cumprir o chamado. Jeremias tinha medo? Se ele não tivesse, Deus não ia dizer para ele não temer. Ele disse: fica calmo, Jeremias, eu estou e estarei contigo diante deles, fica tranquilo, irmão. Nós temos muita coisa que fazer, isso que muitas vezes nós não conseguimos entender, e nós conseguimos ver em Jesus. E o texto dos evangelhos muitas vezes discorrendo, dizendo que Jesus não foi pego naquele dia, nem preso, e nem foi apedrejado, porque ainda não era o momento. Mas como que não era o momento? Como é que nós vamos conseguir distinguir qual é o momento, qual não é o momento? Quando a multidão levou Jesus na montanha e ia precipitá-lo montanha abaixo, ele passou pelo meio deles, e o texto diz só isso: não era o tempo, ainda não tinha chegado o momento, porque Jesus não estava no momento e nem nas circunstâncias daquilo que estabelecia, ou era uma referência aos que estavam ao seu redor. A referência de Cristo era a vontade do seu Pai. Paulo, apedrejaram Paulo, prenderam Paulo, ameaçaram, fizeram conluio dizendo: ninguém de nós vai comer nada até que Paulo seja morto. Estão lá até hoje esperando. E o Senhor era com Paulo e o livrou. Quando ele estava sozinho diante de todos os líderes em Roma, ele disse: ninguém apareceu para estar comigo, mas o Senhor me assistiu e me deu a vitória. Nós precisamos, irmãos, entender e compreender com muita clareza o nosso chamado. Irmãos, vou confessar algo profundo no meu coração: nunca tivemos num tempo tão difícil para discernir as coisas.
Nunca tivemos num tempo tão esquisito. Eu, quando era pequeno, nasci num lar cristão, crente era crente e ímpio era ímpio. Não tinha meia boca. O cara que entrava na igreja que se convertia. Mas no meu tempo, hoje em dia, nós não sabemos mais. O ímpio se converte e continua ímpio. E aí como é que a gente sabe? Como é que a gente consegue discernir? A maldade continua no mesmo estágio do coração, dentro das mesmas condições e dentro dos mesmos apelos que o mundo proporciona. Nós não fizemos nada de diferente e nós não conseguimos discernir. Porque como o pastor Fábio falou aqui na autoconfrontação, nós temos um medo, mas não medo de pecar. Não medo de envergonharmos o nosso Deus. Nós temos medo de que os outros saibam que nós somos uma bostona. Aí o que vai ser de mim? Eu estou um pouco me lixando para você, cara. O problema nosso é que a gente não consegue mais discernir o que é certo, o que é errado. Eu não consigo mais. Vocês me perdoem a realidade, mas eu não sei mais quem é e quem não é. E aí nós vamos dizer, pastor, isso é o resultado da globalização. E eu vou afirmar para você, é mesmo. Não existe mais segredos. E tudo o que nós idealizamos e escondemos, não está mais nada escondido. Nós olhamos muito bem na internet, irmãos. Vimos com toda clareza. A internet nós conhecemos bem. Eles botam surf web, a parte de cima, onde todos nós aqui estamos completamente envolvidos, temos a nossa senha de banco, temos o nosso cartão, nós pensamos que ali é o céu na terra, a internet. Tem uma parte de baixo, 500 vezes maior, 500 vezes maior, que nós não temos acesso. E abaixo dessa existe a dark web, é a web negra. Ali está todo o princípio de satanismo, de obscuridade. Ali há tráfico de órgãos, ali há encomenda de morte, ali há tudo que há de maligno. E nós, lá na crista da onda, não sabemos de nada. Irmãos, o de baixo, o do meio, o de cima é a mesma raça. Mesma coisa. É o mesmo princípio. Pastor, mas então nós estamos lascados, nós não podemos mais usar a internet. Não, pode usar a internet. Só que a internet não é mais usada, irmão. A internet nos usa. Essa é a realidade. A internet nos usa. A internet educa nossos filhos hoje. A internet responde os nossos questionamentos. O que a gente precisa fazer? Se está com pedra no rim? Se está com dor de barriga? Qual o melhor chá para fazer? A internet se tornou um segredo particular. Porque quando a gente tinha dores antigamente, eu pegava o telefone, ligava para minha mãe, casado, e dizia, mãe, o que é bom para isso? O chazinho de hortelã. Compra tal coisa. Hoje não ligo mais para a mãe. Hoje eu abro a internet. E aí nós reconhecemos que as facilidades proporcionam para nós algo bom. Escute bem, meu amado. Para entrar no reino de Deus, precisa ter coragem. E é difícil. As facilidades da modernidade têm lançado a igreja num abismo que não tem volta. Ela está sendo completamente dominada. E o diabo sabe disso, porque se ele apresentasse uma condição extremada, dizendo, isso é perigoso, ninguém quereria isso.
Mas como ele apresenta o quê? Uma maneira suave, boa, aprazível. E então se torna o quê? Aceita. Nós aceitamos com uma facilidade gigantesca. E aí o Marquinho aqui, expressão muitas vezes do coração do pastor, orando pelas crianças: Senhor, livra os homens dos homens maus, perversos. Mas hoje, com o discernimento, irmãos, do jeito que está, nós temos que pedir para Deus livrar nossas crianças dos homens bons. Porque a visão das nossas crianças não é a nossa visão. A visão dos nossos filhos não é a nossa visão. A visão dos nossos filhos é quando tinha alguém mal fazendo uma coisa ruim, nossos pais nos ensinaram para a gente correr de perto deles. Os nossos filhos hoje são atraídos pela maldade. Eles gostam disso. Nós não percebemos. Alguém ensinou eles a isso. Alguém passou para eles uma lição da qual nós não temos passado. Eu não tenho dúvida que os últimos dias serão dias de grande tormento, diz a palavra do Senhor. E o homem estará num estágio, se você ler o livro de Apocalipse, de Deus derramar flagelos sobre a terra, e o coração do homem não se arrepende mais. Você pode entender como um coração não se arrepende? Acho que eu estou dizendo é a gente olhar para a igreja e a gente ver pessoas que estão devendo na quitanda e vem para a igreja e levanta a mão agradecendo a Deus. Não é um momento de circunstância que todos nós passamos. Muitos requerem um momento disso e tornam isso uma condição de vida. Crente que aluga um negócio, aí não consegue pagar aluguel, fica 3 meses, ele muda para outra casa, paga o primeiro aluguel, o segundo, depois fica mais 3 meses sem pagar e muda para outra casa. E aí o dono diz: não alugo mais para crente. Por quê? Porque o crente é bom, dá testemunho. Não, porque ele sai, deixa tudo destruído, ainda tem que limpar e pintar a casa. Como que isso é crente? Eu não consigo discernir isso como crente. Você consegue? Crente que fica esperando os 5 anos para caducar a dívida para não pagar. Eu não entendo isso como crente. Crente que fica esperando aquele que pegou dinheiro emprestado morrer, para ele se livrar. Ô Jesus, mata, fulano está me devendo. Dá um jeito nele, Jesus. Ainda ele pede para Deus. Deus tem que dar um jeito em ti. Irmãos, a seriedade do evangelho misturou. Nós não conseguimos mais discernir as coisas, porque elas são agora o quê? Particulares. Isso é foro íntimo, pastor. Isso é problema meu. Eu sou pastor há 19 anos. 19 anos eu chegava na casa das pessoas. As pessoas, na maioria das vezes, não tinham tempo. Pastor chegou, pastor, entra aqui. Raríssima vez. Eu vi uma televisão ligada. Raríssimas vezes. Eu vi uma casa assim, mais ou menos. Por quê? Porque crente tinha prazer de ter a sua casa arrumada. Hoje, se o pastor bater na porta e diz: pastor, não chamei o senhor, pode ir embora. Vaza. O senhor chegou num mau momento. Mas que mau momento? Agora acabei de dar um bufetão na mulher. E agora, se eu chegar aí, eu vou ter que escutar. Tu imaginou uma coisa dessa, rapaz? Crente hoje, você sabe a porcentagem de crente que bate na esposa? É igual do mundo. Você sabe a porcentagem de divórcio dentro da igreja? Igual do mundo. Mas eu fico pensando, qual é a mudança? Misturou, irmãos. As coisas estão misturadas. E cada vez elas vão se misturar mais.
E nós não conseguimos mais perceber a seriedade de sermos separados para Deus. Como diz a Bíblia, sede santos. Separados para Deus. Nós não queremos ser separados. Nós queremos estar no meio do bolo. Porque quando estamos fora, isso nos causa um medo. Nós somos acuados, as pessoas nos rejeitam, e ninguém quer ser rejeitado. É ruim, é desagradável. Mas que engraçado, Jesus veio para cá e foi totalmente rejeitado. Glória ao Cordeiro que aceitou ser rejeitado, para que nós que não tínhamos parte com o Cordeiro, pudéssemos ter. Se não for para te servir, deixa